Minha amiga e meu amigo, nesta segunda-feira, dia 28 de abril, a Polícia Federal mencionou que, durante uma operação realizada por ela, em um trabalho de investigação, descobriu que recursos que eram destinados para comprar respiradores quando da pandemia foram desviados. E esses recursos desviados serviram para comprar carros e até pagar cartão de crédito. Para lembrar bem, esses recursos trata-se do montante de 51 milhões de reais que foram destinados aos, aos governadores dos estados do Nordeste que se juntaram e criaram um consórcio chamado Consórcio do Nordeste com o objetivo de combater a Covid. 51 milhões foi destinado para eles. Para fazer o quê? Comprar respiradores. Eles compraram? Não, nenhum aparelho. Todo esse recurso foram desviados por esses governadores do Nordeste. Lamentavelmente, quando esse fato ocorreu num ponto alto da pandemia, nós usamos as redes sociais para denunciar. Mas a cada denúncia que a gente fazia, as mídias tradicionais tentavam desacreditar a nossa fala, a nossa denúncia. A mídia tradicional, rádio, jornal, televisão, não deu uma única linha a respeito desse fato. Esse fato só veio à tona porque nós, nas redes sociais, denunciamos. E nenhuma providência à altura foi tomada. O que a Polícia Federal traz agora como se fosse uma novidade, nós, brasileiros, a maioria esmagadora dos brasileiros, e através das redes sociais, já sabemos desde 2001, 2002. Bom, antes tarde do que nunca, a Polícia Federal desperta de um sono profundo, traz o resultado dessa investigação, inclusive de alguns personagens envolvidos nesse esquema de corrupção. E um dos nomes mais ventilados como parte desse esquema corrupto é o ex-governador da Bahia, atualmente ministro da Casa Civil do governo Lula, o senhor Rui Costa. Lembra, senhoras e senhores, que quando os parlamentares da direita conservadora instalaram uma CPI para apurar as corrupções que estava havendo em torno da questão da pandemia, o que fez os parlamentares de esquerda, com apoio dos presidentes da Casa, Câmara e Senado, tomaram a CPI de assalto, para evitar que a investigação fosse feita com seriedade, com afinco, para evitar que a verdade viesse à tona. Quem não lembra do Renan Calheiros, Elisiane Gama e tantos outros mais, o senador aqui do Espírito Santo, Fabiano Contarato, aquele senador saltitante lá do norte do país, Randolfo Rodrigues, a blindagem que eles faziam para evitar que as verdades viessem à tona, agora está aí. Por quê? Corrupção e mentira é igual vagalume. Nem no escuro consegue se esconder. Cedo ou tarde aparece, e apareceu. Mas não é novidade. A gente já sabia disso. Os brasileiros já sabiam disso. A federal talvez sabia, mas só tardiamente resolveu agir. Não sei por quê. Senhoras e senhores, é mais um escândalo envolvendo esquerdistas, membros do governo Lula. Está aí. Está aí. E agora? Quais são as providências a serem tomadas? Eu estava vendo um comentário de uma blogueira do site de fofocas UOL, Raquel Landim.
ela fala que esse fato era conhecido à época, mas que as providências não foram tomadas, porque isso aí fortalecia a narrativa de Bolsonaro e os bolsonaristas. Ou seja, se omitiram, deixaram que a roubalheira corresse leve, livre e solta. Enquanto muitos brasileiros estavam chorando os seus mortos, esses canalhas da esquerda estavam roubando os recursos que poderia buscar meios para salvar vidas. Olha a frase dessa indivíduo, dessa sujeito que nós temos que chamar de jornalista, Raquel Landim. Como a Aguirre bem explicou, essa é uma história que não é nova. Essa história apareceu várias vezes na CPI da Covid e naquela época ela era bradada pelos bolsonaristas para justificar o negacionismo de Jair Bolsonaro. Então toda vez que Jair Bolsonaro queria justificar o seu negacionismo, justificar não comprar vacina, justificar desdenhar da Covid-19, justificar desdenhar da utilização de máscaras ou de qualquer outro método que pudesse ajudar as pessoas a sobreviver, porque a gente se lembra que em Manaus as pessoas também morreram sem ar porque se distribuía cloroquina, sempre tinha alguém para falar dessa história dos respiradores. E a gente estava tão perdido, digo nós, a opinião pública, os políticos, a própria CPI, naquela confusão toda, daquele negacionismo tão intenso de Jair Bolsonaro, que estava até difícil olhar para esse crime, porque não dava para justificar aquele negacionismo de Jair Bolsonaro, né? Então tomara que agora, com mais calma, a gente consiga realmente ir fundo nessa investigação e colocar na cadeia quem desviou dinheiro de quem estava morrendo sem ar. Vamos lá. Minha amiga e meu amigo, consórcio do Nordeste. Foram 9 governadores que se irmanaram para, supostamente, administrar o combate à Covid, mas o que fizeram foram simplesmente roubar o dinheiro para proveito próprio. Nenhum respirador foi comprado. 51 milhões de reais evaporaram. E até agora, pelo menos até agora, ninguém pagou por esse crime, que tantas vidas custaram. Roubar bilhões de forma a permitir que brasileiro perca as vidas? Pode. O que não pode é uma senhora portar um batom e pichar uma estátua. Esse é o Brasil. Como que isso não fosse trágico?